Amém, gente? Amém? Eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus comigo, que se encontra no Evangelho. Obrigado, irmão. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 18. Mateus capítulo 9, versículo 18. Mateus capítulo 9, versículo 18. Amém ou misericórdia? A palavra do Senhor diz assim: enquanto Jesus lhes falava sobre estas coisas, veio um chefe e prostrou-se diante dele, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Levantando-se, Jesus o seguia, juntamente com os seus discípulos. Enquanto ia, certa mulher que sofria de fluxo de sangue, fazia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto, pois dizia consigo: será bastante que eu toque o seu manto e ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: ânimo, minha filha, tua fé te salvou. Desde aquele momento a mulher foi salva. Jesus, ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e multidão em alvoroço, disse: retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, ela dorme. E caçoavam dele. Mas assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão e ela se levantou. A notícia do que aconteceu se espalhou por toda aquela região. Palavra da salvação. Nós podemos aplaudir a palavra, irmãos. Alguém consegue dedilhar aí para mim, irmão, por favor? Cadê a jovem que estava tocando esse violão aqui? Creio que você já percebeu que o tema desta noite aqui é voltado para a fé. Amém? Amém? Aqui tem homens e mulheres de fé, sim ou não? Pergunta para quem está do seu lado: você é um homem de fé mesmo? Ou uma mulher de fé? Sim ou não? Pergunte para ele qual é o tamanho da sua fé: grande, pequena, mais ou menos, média. Jesus disse para a gente, Jesus disse para os discípulos, para a gente também: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquela montanha: arranca-te dali e vai para o outro lado, e a montanha vai te obedecer. É lógico que Jesus está falando das montanhas que se levantam contra nós, dos obstáculos, das dificuldades, das provas. Jesus está dizendo para nós assim: aquele que tem fé vence qual seja o tamanho da provação, ele vence pelo poder da fé. Amém? Amém, gente? Então que nesta noite o Senhor aumente a nossa fé. Quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, Deus nos deu esta graça de acreditarmos nele. E no batismo, não importa quantos anos você foi batizado, olha aqui para mim, irmão.
no batismo, Deus te deu o dom da fé. Nós só temos fé porque Ele nos deu esse dom. Se Deus não desse para nós o dom da fé, ninguém acreditaria nele, ninguém o conheceria. Ele nos deu o dom da fé para que a gente pudesse conhecê-lo, amá-lo e segui-lo, para que a gente entendesse que existe alguém que nos ama e que tem o poder de mudar a nossa vida. Deus fez isso porque Ele nos ama. Deus nos ama tanto que Ele nos deu o dom da fé para que através dela a gente pudesse o conhecer. Amém? A fé é uma prova que Deus nos ama. Diga aí para quem está do seu lado: Deus ama você, irmão. Vamos mergulhar na passagem agora. A Bíblia, esta passagem aqui, ela não é contada só no Evangelho de Mateus, mas ela é contada também no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Mateus, ele dá uma resumida nela. Eu peguei o Evangelho de Mateus porque é mais rápido para proclamar aqui. Mas para explicar, eu vou basear no que Lucas falou. Lucas disse que havia um homem chamado Jairo. Como é que era o nome do homem, gente? Ele tinha uma filha, e esta menina tinha 12 anos. Quantos anos ela tinha? Essa menina estava doente, e a doença que ela carregava era humanamente incurável. Este homem era chefe. Ele tinha procurado a cura da filha dele em todos os lugares que você imagina, mas ela não foi curada. Até que um dia falaram assim para ele: tem um tal de Jesus, que por onde ele passa, curas e milagres acontecem. Ele então vai atrás do Senhor, e quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra e fala assim para ele: minha filha única de 12 anos está doente, venha até a minha casa, impõe as mãos sobre ela e ela ficará curada. Isso é uma atitude, irmão. Olha aqui para mim, jovem. Isso é uma atitude de quem tem fé. Só vai atrás do Senhor quem acredita nele. A filha dele, para você ter uma ideia, o tamanho do sofrimento desse homem. A filha dele estava com 12 anos. Naquele tempo e naquela cultura judaica, uma menina de 12 anos, ela já está começando a se preparar para o casamento. Bem diferente de nós aqui. Mas naquele tempo e naquela cultura, uma jovenzinha de 12 anos já está começando a se preparar para o casamento. E uma das maiores alegrias do pai, quando ele era pai de uma moça, era ver a filha se casar. Jairo está com uma filha de 12 anos. Naquele momento, naturalmente, era para Jairo estar preparando todo o território para a filha se preparar para o casamento. E naquela cultura, e naquele tempo, era o pai do noivo, junto com o noivo, que ia na casa da noiva, e era feito um contrato. As pessoas não escolhiam com quem ia casar. Já pensou se fosse assim hoje? Mas ainda bem que a gente tem o direito de escolher. Amém, irmão?
Diga para quem está do seu lado, ainda bem que você tem direito de escolher quem você quer casar, irmão. Amém, gente? Quem aqui deseja casar, levanta a mão. Vou perguntar de novo. Se não levantar a mão, é porque não vai casar. Quem aqui deseja constituir uma família, se casar com a pessoa que escolher? Porque hoje a gente pode escolher. Levante a mão quem deseja se casar um dia, não estou falando agora, um dia. Glória a Deus, irmão. Vamos voltar para a passagem. No período que era para Jairo, está vivendo uma grande alegria. Jairo está desesperado, porque na idade que a filha dele tem, que era a idade de ser preparada para um casamento, ela está doente, e a doença dela é incurável, ela está à beira da morte. Jairo, junto com a família dele, está desesperado, porque naturalmente é o filho que enterra o pai, e não o pai que enterra o filho. E quando acontece ao contrário, a dor é insuportável. Eu conheço mães, para você ter certeza que eu conheço, vou falar o nome. Eu conheço uma senhora em Jacareí, o nome dela é Dona Fátima. Ela teve 2 filhos, o Marcos e o Lucas. O Marcos se tornou um amigo para mim. O Lucas, ele gostava de andar de skate. E um dia, ele desceu uma estrada chamada Estrada Velha de Jacareí para São José. Mas lá em Jacareí, ele desceu a estrada com o skate dele, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça e veio a falecer. E mesmo a Dona Fátima, tendo o Marcos também como filho, já tinham se passado mais de 20 anos e ela não conseguia se levantar do luto, da dor. Você entrava no quarto do Lucas, todas as pinturas que ele fez no quarto dele, ela proibiu de qualquer pessoa apagar. E eram pinturas velhas, antigas, mas ela proibiu, porque era um jeito dela lembrar do filho dela. É para mostrar para você, irmão, que a dor de um pai e de uma mãe perder um filho é uma dor, irmão, que não tem como medir. Quando um filho passa pela perda do pai ou da mãe, a dor já é insuportável, mas o filho se levanta e ele continua seguindo. Mas quando é o contrário, irmão, é só Jesus para levantar alguém que perde um filho ou uma filha. Amém, irmãos? Abra um parênteses aqui nesta pregação. Ame as pessoas que Deus colocou na sua vida enquanto elas estão vivas. Não espere a pessoa, o corpo da pessoa estar num caixão para você dizer para ela: eu te amo. Você diga hoje, porque o amanhã, na verdade, ele não existe. Porque ninguém aqui de nós tem a certeza que vai acordar amanhã. Ninguém tem. Então ame enquanto ainda dá tempo. Ame, abrace, beije, diga eu te amo, diga você é importante para mim, diga quando a pessoa está longe: eu estou com saudade de você.
Porque o tempo de fazer isso é agora. Porque depois que a pessoa vem a falecer, irmão, não adianta chorar, não tem como abraçar, não tem como dizer eu te amo. E é tão bonito, irmão, demonstrar amor. E é tão necessário. Esse carnaval foi uma loucura para mim, de tantas pregações que tiveram, e eu tive que viajar para baixo e para cima. E eu lembro que eu precisei sair de Angatuba, de Itapetininga, melhor dizendo. Eu precisei voltar para Jacareí, 3 horas e meia de carro, porque eu preguei no Rebanhão em Jacareí. E eu precisei pregar. Preguei às 3h30 da tarde em Jacareí, na terça-feira. Minha família toda foi, inclusive meus filhos, minha esposa. E quando terminou a pregação, eu ainda falei para o irmão que ia conduzir a oração: Rogerinho, eu vou dar um tapa inicial aqui, você pega o microfone, que eu tenho 4 horas para chegar em Capão Bonito. Aí o meu filho de 7 anos, eu chamei ele, falei: Jonas, vem aqui ajudar o pai a terminar a pregação. Eu falei: Jonas, eu contei a história do chocolate lá que aconteceu com meu filho. Alguém que tem fé e que tem tudo a ver com a pregação. No meio desta pandemia aqui, gente, só que lá no auge, no ano passado, aliás em 2020, onde todo mundo tem que ficar dentro de casa, a igreja fechou, não podia ir na Santa Missa. Eu lembro que o meu filho de 7 anos, até então tinha 6, disse assim para mim: eu tô com uma vontade de comer o chocolate da casa do vô. É um chocolate quadrado e capa laranja. Eu falei: nós não pode ir na casa do vô. O vô é idoso, a avó é idosa, e eu não tenho como ir no supermercado comprar para você. Eu falei: mas vai começar a missa pela televisão. Pede para Jesus o chocolate. Se você tiver fé, o chocolate vai chegar aqui em casa. E ele disse assim na televisão: Jesus, eu quero um chocolate do jeitinho da casa do vô. Antes de terminar a missa, irmão, um casal da comunidade bateu palma. Nós abrimos a janela, era o Anderson e a Cida. Eles falaram assim para nós: oi Paulo, oi Sueli. Eu estava no supermercado e eu senti um desejo de fazer uma comprinha para vocês e trazer aqui. Falei: glória a Deus, Cida. Só que a comprinha que ela fez, gente, só tinha coisa de criança. Não que eu não como, irmão. Fala coisa de criança, mas não que a gente não come. Tinha sucrilhos, tinha Danone, tinha bolacha recheada. Eu fiquei de olho, irmão. E por último, dentro da caixinha de papelão que ela trouxe, tinha o chocolate. E era o chocolate do jeitinho que ele pediu, quadrado com a capa laranja. Ele pegou o chocolate e falou: pai, não é que ele me deu? Eu falei: você pediu com fé? Ele falou: eu pedi. Eu falei: você pediu com fé, o chocolate chegou. Se você pedir para Deus com fé, o milagre chega. Na minha casa chegou, bateram palma para dizer. Estava lá no supermercado, e quando o Jonas pediu, Deus ouviu e falou: compra o chocolate. Porque tem alguém com fé pedindo. E aí, meu irmão, o chocolate chegou. Você está entendendo? Se você pedir com fé, o milagre chega. Talvez o seu pedido não é um chocolate. Talvez o seu pedido é a cura do seu pai, é a restauração da sua família, é uma cura na sua vida, é uma restauração. Eu não sei qual é o seu pedido, mas se você pedir com fé, o milagre chega do mesmo jeito que chegou na minha casa. Amém?
Se tem jovem com fé aqui, aplauda o Senhor, irmão. Fala para quem está do seu lado, se você pedir com fé, o milagre vai chegar, irmão. Esse meu filho, Jonas, por que eu chamei ele para terminar a pregação comigo? Com 7 anos, irmão. Eu pensei que ele ia tremer na base, porque a igreja estava lotada. Falei, cara, você vai falar o negócio do microfone e você não me decepciona. Quer dizer, já botei uma pressão nele, irmão. E ele pegou o microfone, irmão, e olhou para todo mundo, irmão, como se estivesse lá em casa. Falei, você é fera, moleque. Porque isso foi com 6 anos o chocolate, mas com 2 anos, irmão, 2 para 3 anos, acaba o grupo de oração, aquela galera, ó, ora por mim, que não sei o que, e fala e conversa. Quando eu me dou conta com a minha esposa, cadê o Jonas? Ninguém acha. Aí aquele desespero. Entraram aqui e pegaram meu filho. E aquele desespero tomando conta de nós, até que eu fui pedir socorro lá na Capela do Santíssimo, para que Jesus ajudasse eu a achar meu filho. Quando eu entro na capela, irmão, desesperado por causa do Jonas. O Jonas estava de joelho lá. Olhei para ele e falei, não acredito. Ele com uma coxinha de frango catupiry na mão, irmão. Ele apontando para o sacrário. Eu fiz silêncio para ele não ver que eu estava lá. Ele apontando a coxinha para o sacrário e falando assim, você quer? Eu bati no ombro dele, levou um susto. Falei, cara, você está oferecendo a coxinha para quem? Ele falou, você não está vendo? Eu estou vendo o sacrário. Tem um homem de vestes brancas, só que ele não falou veste. Ele falou, tem um homem de roupa branca aí. Eu falei, é para ele. Ele falou, é para ele que eu estou oferecendo a coxinha. Eu acreditei, irmão, porque uma criança não oferece coxinha se ele não está vendo alguém. Esse é meu garoto, e que esses dias chegou em casa da escola. Eu fui brincar com ele porque ele estava andando perfumado demais, irmão. Falei, tá indo perfumado com essa idade para a escola? Falei, tem alguma namoradinha lá? Ele falou, sai fora, pai. Falei, sai fora o quê, moleque? Ele falou assim, eu não quero casar. Falei, você não quer? Ele falou, eu quero ser padre. Aí lá diante daquela multidão, falei assim, fala o que você falou para mim lá em casa, não me decepcione. Ele pegou o microfone, irmão, e no meio da igreja cheia ele falou, eu quero ser padre. O cara gritou lá no meio da igreja, eu vou participar da sua missa. Eu falei, mas eu primeiro. Galera, eu vejo a fé acontecendo lá dentro de casa, a ponto de ir no sacrário, diante do sacrário, dobrar o joelho, sabendo que a Eucaristia está lá dentro, sabendo que na Eucaristia o Senhor se faz presente, é corpo, sangue, alma e divindade, e vir oferecer uma coxinha, sabendo que ali, irmão, é o próprio Jesus. Meu irmão, quem tem fé agrada o coração de Deus. Quem tem fé alcança milagre. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé, mas entenda, no final desta pregação haverá um momento aqui, e logo em seguida Jesus Eucarístico vai entrar neste lugar, irmão. E da mesma maneira que o meu filho estava de joelho oferecendo uma coxinha para ele, ajoelhe a hora que ele entrar aqui e ofereça não uma coxinha, mas ofereça a sua vida para ele, e você vai ver o que ele vai fazer na sua história, amém? Se você aceita oferecer a sua vida, faz barulho para ele, aplauda ele, irmão. Jairo falou para ele, minha filha está morrendo, vai em casa. Jesus falou para ele, vamos. E no meio do caminho, uma mulher desesperada também há 12 anos,
com uma doença também incurável, põe a mão na orla do manto dele e é curada. Jesus para e fala: alguém me tocou. Os discípulos vão falar: olha, a multidão te aperta, e você vai dizer que alguém te tocou? Está todo mundo te tocando. Ele disse: não, alguém me tocou diferente. Aí, gente, eu aproveitei a pandemia para mergulhar um pouco mais na Bíblia, e eu descobri o porquê ela foi curada quando ela tocou na orla do manto dele. O primeiro é porque ela teve fé, e o segundo, o que eu não sabia e achei extraordinário, na orla do manto de um judeu ficava uma espécie de umas bolinhas, e essas bolinhas, essas esferas, estava escrito os mandamentos, os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, viver a castidade, não mentir, não roubar, não matar, enfim. Essas esferas na orla do manto dele estavam os mandamentos. Quando esta mulher toca na orla do manto, ela está dizendo assim para ele: eu tenho fé, e como eu tenho fé, a partir de hoje eu vou viver os seus mandamentos. E quando ela se compromete em viver os mandamentos de Deus, imediatamente ela é curada. O que a palavra está querendo dizer, jovem? Se você viver os mandamentos de Deus, vocês serão curados. Amém, irmãos? Se nós vivemos a palavra dele, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, enfim, os 10 mandamentos. Se eu viver os mandamentos, se eu amar a Deus, verdadeiramente a cura acontece. Amém, irmãos? Se tem jovem que aceita viver os mandamentos de Deus nesta noite, somente se você aceita, você pode aplaudir ele dizendo: eu quero viver a tua palavra, eu quero viver os teus mandamentos. Quando ela toca a orla do manto dele, ela faz uma aliança com ele: eu quero viver a tua palavra. E quem vive a palavra é um jovem curado, liberto. Nós não nascemos para sermos escravos. E hoje o que o mundo oferece para nós é só escravidão. É escravidão? Vou falar a nossa linguagem. É a escravidão do sexo depravado. O sexo é abençoado por Deus? Olha aqui para mim. O sexo é abençoado por Deus? Sim, no casamento. No casamento ele é. Mas fora do casamento, toda relação sexual não tem bênção de Deus. Pelo contrário, traz maldição, traz escravidão. Alguém preso no sexo fora do casamento é um escravo, é uma escrava. E quando eu falo sexo, eu não estou falando só da relação, mas eu também estou falando da pornografia. Eu também estou falando o que a internet oferece para a juventude hoje. Você acha que é brincadeira, irmão? Uma mulher entrou no nosso grupo de oração, começamos a clamar o Espírito Santo, manifestou o capeta nela, irmão. Quando manifestou, a mulher começou a gritar, espernear. Eu dei um toque para os membros, para os servos: leve ela para a capela do Santíssimo. Quando levaram ela na capela do Santíssimo, o irmão saiu de lá, eu estava conduzindo o grupo. Ele me cutucou e falou para mim: irmão, vamos lá, o negócio está feio. Eu pedi para que outro conduzisse e fui lá. Quando eu cheguei, irmão, a mulher estava rastejando igual uma cobra no chão. Nós seguramos ela. Ela tentava, irmão, me morder.
E aí eu segurando ela e começamos a orar. A mulher começou a me mandar beijo. Ela começou a passar a língua nos lábios dela, fazendo gesto obsceno para mim. Nós oramos. Jesus entrou e ela foi liberta. Amém? Amém? Aí eu perguntei para ela: está liberta, querida? Falei: como é que está a sua vida? Está bem? Aí Deus inspirou: o que você anda vendo na internet? Ela olhou regalada: como você sabe? Eu não sei. O que você anda vendo? Eu ando vendo pornografia. Eu ando vendo relação sexual na internet. Homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem. Eu estou vendo tudo. E aí Deus inspirou. Desse olhar seu, o demônio te pegou e te fez escrava. Só que ela entrou na igreja e o Rei dos Reis a libertou. Ei, jovem! Um jovem que tem fé, um jovem que acredita em Jesus, não pode ser um jovem preso, não pode ser um jovem amarrado pelo demônio, não pode ser um jovem escravo. Não! Você foi feito para ser livre. Não deixe que o demônio te escravize, oferecendo as coisas que tem lá fora. Não, irmão, porque todo escravo não é feliz. Quem está preso no sexo depravado não é feliz, é vazio. Eu falo com propriedade, porque eu fui um jovem escravo, até que Jesus entrou na minha vida e me libertou. Eu estou falando de um ponto, mas tem gente escravo da bebida, da droga, tem gente escravo do ódio, do ressentimento. Quer ser escravo? Seja como Maria, escrava do Espírito Santo. Porque quem é escrava do Espírito Santo é livre no Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém? Fala para quem está do seu lado: para de pecar, irmão. Para de pecar. Eu não estou ouvindo, irmão. Fala forte para ele e para ela: para de pecar, irmão. Gente, hoje tem um outro tipo de escravidão que a gente carrega para baixo e para cima. É essa escravidão aqui, gente. Falaram que nos finais dos tempos a gente ia receber um chip que ia colocar em nós. Já ouviu isso, irmão? Quem sabe o chip a gente já não carrega. Estão falando que vai chegar o chip, talvez, do chip, irmão. E olha que tem celular que tem 2 chips. Isso aqui tem destruído a vida de tanta gente. Isso aqui tem destruído famílias. Você pode usar isso aqui, mas use com a inspiração do Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? Jairo, desesperado, vê a mulher curada. Ele podia pensar assim: eu cheguei primeiro, aí o Senhor cura ela? Mas ele não fez isso. Pelo contrário, quando Jairo vê a cura que acontece na vida daquela mulher, logo em seguida alguém vai chegar e vai falar assim para ele: sua filha morreu, para de incomodar o mestre. Mas Jesus vai dizer para ele: não tenhas medo, creia somente e a sua filha viverá. Jairo lembra do milagre feito na vida daquela mulher e fala assim: se ele libertou e curou esta mulher, ele também pode curar e libertar a minha filha. Meu irmão e minha irmã, quando a gente vê um milagre na vida do outro, não é para pensar assim: por que só na vida do outro e não na minha? É para você acreditar: se ele fez isso na vida dele, dela, ele também pode fazer na minha vida.
Diga aí para o seu irmão que está do seu lado: Deus também pode fazer um milagre na sua vida, irmão, mas você tem que acreditar nele. Amém, irmãos? Amém? E quando Jesus entra, estava cheio de gente tocando flauta. É o cúmulo do absurdo. Mas naquele tempo tinha gente que recebia para tocar flauta no velório, irmão. Tinha gente que recebia para chorar no velório. Parece um absurdo, irmão, mas isso existe. E estava aquele alvoroço. Quando Jesus chegou, ele falou assim: a menina não morreu, ela dorme. Caçoaram dele. Ele só chamou o pai e a mãe da menina, e Pedro e Tiago entraram junto. E quando ele chegou, segundo o evangelho de Mateus, ele toca a menina levanta. Mas segundo o evangelho de Lucas, ele fala: Talita cum, menina, eu te ordeno, levanta-te. Ele mostra que ele tem o poder de levantar aquele que está caído. Ele tem poder. A tristeza, o desespero de Jairo imediatamente se transforma em alegria. A minha filha está viva. A minha filha, que estava na beira da morte, está viva. Está viva porque Jesus entrou na minha casa. Amém, irmãos? Levante seu braço e fala agora para ele: Jesus, entra na minha casa agora, entra na minha família agora, Senhor, entra lá, porque onde o Senhor entra, milagres acontecem. Então entra na minha casa hoje, entra na minha família agora, Senhor. Se você acredita que ele entrou, irmão, aplauda ele aí, porque ele entrou. Milagres não é coisa do passado. Jesus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Eu estava pregando lá em João Pessoa, na Paraíba. O Senhor, no meio da pregação, falou assim: tem um pai aqui, você está orando pelo seu filho. Mas como tinha muita gente, Jesus falou: eu vou falar para você como é que é o nome do filho dele. O filho dele está preso na bebida, está preso na droga, era retiro de carnaval. Ele está nesta hora lá em Recife, e o pai está aqui em João Pessoa. Ele está lá se perdendo. Então fala para ele, fala para esse pai que o nome do filho dele é Mateus. E eu disse: tem um pai aqui que o seu filho se chama Mateus. Deus está revelando, e ele está tocando o seu filho agora. E você vai receber ainda nesta pregação um sinal que Deus visitou o seu filho. Antes da pregação, irmão, se levantou um senhor e estava na frente. Ele saiu lá fora. Quando ele voltou, irmão, e foi terminando a pregação, ele fez assim, e aí ele falou assim para mim: posso falar, pregador? Ele falou assim: então, eu tenho um filho que chama Mateus. Meu filho estava perdido, e tocou o telefone. Eu dei uma olhadinha, filho Mateus. Eu fui atender, e aí ele era meu filho dizendo assim: pai, eu estava lá naquele lugar no carnaval, e eu senti um vazio agora, e aí eu vim para casa e estou aqui, pai, vem me buscar, que eu quero participar do carnaval com Jesus pela primeira vez. Irmão, enquanto o pai dele estava na igreja, Deus se levantou e buscou o filho dele no meio do carnaval e trouxe para a igreja. Amém, irmão? Isso é milagre. Aplauda o Senhor aí, irmão. Ele também pode fazer isso na sua história, na sua vida. Mas para isso, eu preciso crer. E quem crê, vive de acordo com aquilo que crê. Se eu creio, se eu digo aqui para você, eu creio em Jesus Cristo, então eu vivo de acordo com Ele. Eu vivo a palavra dEle. Eu me esforço. Isso sim é crer. Quando alguém diz eu creio, é porque vive de acordo com a palavra do Senhor. Aqui tem jovens que creem, sim ou não?
Sim ou não? Fala para quem está do seu lado, então tem que viver de acordo com a palavra de Deus, irmão. Fale para ele, tem que viver de acordo com a palavra. Os que vivem segundo a palavra alcançarão graças. E mais do que graças, alcançarão a salvação. A salvação que já foi conquistada por Cristo, mas nós a alcançamos. Nós tomamos posse. Olha o que ele falou para esta mulher: vai em paz, a tua fé te salvou. Alguém que o encontrou, é salvo, porque se teve um encontro autêntico, permanece caminhando com o Senhor. Amém? Amém? Fala para quem está do seu lado aí: não se afaste de Deus, irmão. Não se afaste de Jesus. Fale para ele: não se afaste. Eu quero terminar essa pregação dizendo que nessa pandemia, eu já até contei isso aqui, Deus inspirou a gente para trabalhar com venda de bolinho caipira, para comprar a sede da comunidade. Nós compramos a sede no valor de R$1.200.000, irmão. Nós temos 5 anos para pagar. As primeiras 12 parcelas são parcelas de R$10.000. Hoje nós demos uma sossegada no bolinho, irmão. Eu não aguentava mais dia de sábado sair na rua, bater palma, vender bolinho. Então a gente vende o bolinho no dia do grupo de oração. E hoje, esse sábado, a gente fez uma noite da pizza. Eu só tô aqui agora porque desde as 6:30 da manhã eu estava ralando queijo, irmão. Porque se eu não ralasse queijo não ia dar tempo de eu vir pregar. Eu ralei, irmão, 45 peças de mussarela, irmão. Eita glória, irmão. Minha mão, se você cheirar, eu tomei banho, mas ela ainda está cheirando mussarela, irmão. Impregna na gente. E a gente vendeu, graças a Deus, hoje, quase 600 pizzas, irmão. Nós fizemos um retiro dia 20 do mês passado. O local eu abri 300 vagas e foram preenchidas 350. E foram 320, ainda bem. O local ficou cheio, nós não cobramos nem um centavo para a pessoa entrar. Nós só vendemos as coisas: bolinho, pastel, marmitex. E no mês passado nós batemos a meta e pagamos os R$10.000. E já aproveito para dizer para você: é só quem é louco para comprar um lugar de R$1.200.000, irmão, sem ter dinheiro. Mas é que eu acredito que o nosso Pai é um Pai autêntico e que cuida de nós. E este Pai está escrito na palavra lá em Ageu. Ele é o dono do ouro e da prata. Então este Pai, de repente, ele toca no coração de alguém e alguém te ajuda e você paga a sede. Mas tem que acreditar, senão o milagre não chega. Se eu ficasse pensando 1.200.000, eu não tenho esse dinheiro, e se acontecer, e se não vier, eu estaria sem a nossa sede. Estou encerrando, e junto com esse encerramento da pregação, dia 20 agora desse mês, nós vamos ter o nosso segundo retiro, com o tema: aquele que tem sede, vem a mim e beba. De novo, agora eu vou abrir um pouquinho mais, 350 fichas. Foi gente daqui no último retiro, irmão.
O irmão não está aqui. Mas foi, gente. Se você quiser, é só mandar o seu nome, a sua data de nascimento, e nós vamos preencher a ficha. É de graça. Amém, irmãos? E você vai pisar no lugar que para nós é um milagre. Amém? Vai entrar, irmã? O momento do teatro vai entrar? Oi? Então maravilha. Então vamos orar, daí entra o teatro. Eu quero convidar você, querido e querida, a ficar de pé um pouquinho. Qual é o tema dessa pregação central? Tenha fé. Tenha. Vocês estão vivos, gente? Tenha. Fala para o seu irmão, tenha fé, irmão. Vamos pedir para que Deus, nesta noite, aumente a nossa fé. Um homem de fé e uma mulher de fé, ele vê milagres acontecer na vida dele e na família dele também. Amém? Então erga seus braços, meu irmão e minha irmã. Feche os seus olhos. Esqueça um pouquinho quem está do seu lado. Se alguém fizer barulho aqui, esqueça. Esse momento é você e Deus. O mesmo Jesus que a hemorroísa tocou, Ele está aqui. O mesmo Jesus que entrou na casa de Jairo, Ele também está aqui. Então erga seus braços e vai dizendo assim: Jesus, eu quero te encontrar nesta noite. Eu quero te tocar, como a hemorroísa te tocou, eu quero te tocar. Jesus, nesta noite, permita que eu te toque com a minha fé. Meu irmão e minha irmã jovem, eu não estou ouvindo você, mesmo de máscara, ore. Fale com Deus agora. Fale com suas palavras. Não tenha vergonha de quem está do seu lado. Fecha seu olho. Meu irmão, é você e Deus agora. Talvez uma oportunidade igual a essa você não tenha. Eu vou pegar pesado com você, irmão. Tem inúmeros jovens lá na Ucrânia agora que estão sofrendo com bombardeios e não têm a oportunidade de encontrar o Senhor agora. Você está aqui no Brasil. Você tem uma oportunidade, irmão, que muitos não vão ter. Então não desperdice. Erga o seu braço e vai falando para Jesus: eu quero te encontrar nesta noite. Eu quero ter um encontro com o Senhor que marca a minha vida, que marca a minha história. Senhor, eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei, não. Mas eu quero sair daqui renovado, curado, liberto. Xiri lava lava larecanda lava larecanda lava las.